Bom, a aula então está sendo gravada. Eu, depois da aula, vou baixar o vídeo da gravação e disponibilizar para vocês no sistema. Eu esqueci de disponibilizar para vocês a aula de sexta-feira passada, tá? Mas aí amanhã eu faço isso. Disponibilizo tanto a aula de hoje quanto a aula de sexta-feira passada num pacote só. Tá joia? Eu esqueci mesmo. Eu só lembrei que eu não tinha disponibilizado agora que eu entrei para abrir a sala de aula e fica no Teams, né, Isabelle? Vocês conseguiram assistir? Mas aí você tem que baixar para o seu computador, porque senão daqui a pouco ela desaparece também. Se eu salvar e jogar lá no YouTube, aí ela fica sempre disponível. Né? A questão toda é essa. Tá joia? E aí eu evito que vocês tenham que baixar, porque aí eu baixo no meu computador, e no meu computador eu jogo para o YouTube. É mais prático. Tá joia. Então, olha só, essas aulas síncronas, né, como foi na sexta-feira passada, são para discutir questões a respeito do estudo dirigido que foi proposto. Esse estudo dirigido já está aí completando 2 semanas quase. Na semana passada eu liberei a lista de exercícios, então agora além do estudo dirigido, vocês têm a lista de exercícios que provavelmente acaba forçando um pouco vocês a se depararem com as dificuldades que o conteúdo traz, tá? Então, a ideia é que a gente possa discutir. Se vocês tiveram dúvidas resolvendo os exercícios, na hora que você estava estudando a matéria, se você ficou em dúvida com algum assunto abordado nos vídeos, alguma dúvida sobre os vídeos, a gente vai discutindo essas coisas, tá bom? Então, quem tiver a primeira dúvida, tire a primeira pedra. Carlos, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Na Ô, verdade, Luana, à duas, né? vontade. Duas dúvidas, na verdade. É na Uhum. lista de exercício. Sim, Aqui é para essa sexta. É na questão 4 e na questão 6. 4 e É 6. isso. Na 4, eu fiquei em dúvida, porque ele está pedindo o fator integrante, né? Uhum. E aí, o fator integrante é o E elevado à integral do P de X. Isso. Só que nessa equação que está no enunciado, eu fiquei em dúvida se o P de X é só esse P de X que está aí, ou se é o P de X, Y de X. Você Tá tem que bom. considerar os dois. Qual é a equação, por favor, Luana? Y' de X Aham. mais P de X, Y de Aham. X, Aham. igual a Q de X. Igual a X. Tá bem. Então, olha só. Essa daqui é a equação padrão, a equação linear padrão, tá bom? Isso aqui é a EDO linear padrão. Tudo bem? Aham. Por que ela é EDO linear padrão? Porque o coeficiente aqui do y' é 1, tá? Então, é EDO padrão de primeira ordem linear tem sempre esse coeficiente da derivada primeira igual a 1. E aí, então, o P de x aqui o P de x que aparece no fator integrante é o coeficiente do y. Então aqui, o coeficiente do y' é 1, o coeficiente do y é P de x. P de x vezes y' é o produto entre a função P de x e a função y de x. Entendeu? Sim. Mas é porque nessa questão o Y está em função de X. Mas Aí eu eu fiquei. só não coloquei y de x aqui, tá, Luana? Mas toda vez que você se deparar com uma equação como essa, está implícito que y é uma função da variável x, tá? Só não está escrito aqui Ah, y' de x ou y de x. Mas isso é implícito, porque eu estou te dizendo que a variável livre da equação é a variável desses coeficientes, p e q. Qual é a variável desses coeficientes? X. Então, a variável da variável dependente y e também de y' também é a variável livre x. Tá? entendi. Você E na falou que. questão 6, Aham.
na questão 6, eu fiquei com uma dúvida parecida com essa também. Porque eu vou falar a equação. É y' de x, mais p de x, y de x, igual a 0. Aí, tem várias alternativas aqui, pensando se é separável, a solução e tal. Eu fiquei em dúvida sobre ser separável. Porque, na verdade, quase a mesma dúvida da 4. Se esse y, que está em função de x, eu posso separar ele. Pois é, esse y é a variável da sua equação, Luana. Tá? A mesma explicação que eu te dei ali em cima vale aqui. O y é a variável da equação, é a incógnita da equação diferencial. Então, o y é a incógnita P de... Opa, peraí, calma. Parece que eu fiz alguma coisa errada aqui. P de x é o coeficiente da equação, tá? Independente de ser igual a 0. Na verdade, essa equação aqui é um caso particular daquela lá de cima, tá vendo? Isso daqui é um caso particular daquela lá de cima, quando Q de x igual a 0. Então, o coeficiente aqui é 1, o coeficiente aqui, P de x. Y é incógnita, Y', portanto, também é incógnita. Embora, se você descobrir quem é Y, obviamente você vai descobrir quem é Y'. Você tem uma única incógnita, mas, do ponto de vista do que é não conhecido nessa equação, tanto y quanto y' são desconhecidos. O coeficiente do y' é igual a 1, o coeficiente do y é o p de x. Quanto à separabilidade de uma equação, eu tenho um vídeo que eu postei, que é o último vídeo que eu coloquei, que eu discuto exatamente essa questão da separabilidade. Basicamente, uma equação é separável se ela puder ser escrita dessa maneira aqui, ó. Y' igual a f de x vezes um g de y. Onde f e g são funções quaisquer. Só que f depende apenas da variável livre x e g depende apenas da variável dependente y. É para você fazer uma brincadeirazinha com essa equação. É bem simples você perceber se essa equação é ou não separável. Se você pensar em termos disso daqui, fica óbvio, inclusive. O que você deve fazer com essa equação para transformá-la em algo similar a isso? Pensa um pouquinho e você vai ver que é simples você ver que essa equação pode ser escrita assim. E aí a equação sendo separável, depois você... aí tem uma outra coisa que ele pede além disso, eu acho, né? Ele pede a solução também, em algumas alternativas. Isso. Mas essa separabilidade, ela tá bem mastigadinha no vídeo 6, no vídeo 5 que eu postei para vocês. Porque essa questão da separabilidade foi uma dúvida que apareceu também na minha turma passada. Aí eu gravei um vídeo adicional para discutir só sobre separabilidade. Aí tem lá a resolução das equações separáveis, tá bem discutido. Eu não me recordo agora qual o vídeo exatamente, mas naquela descrição que eu passei para vocês do primeiro estudo dirigido, é o último vídeo que eu indiquei, tá? Mas, basicamente, a definição de separabilidade é se você consegue escrever a equação num formato como esse aqui, onde a derivada da função y é igual a um produto de duas funções, sendo que uma depende de x e a outra depende de y. Ah, sim, entendi. Era só isso mesmo. Obrigada. De nada. Deixa eu ir lá ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. O Bruno, você falou que você ficou com dúvida na 6, entendeu aí a minha explicação? Entendi, mas a dúvida, na verdade, era depois dessa parte, quando a gente chega na parte do LN, aí eu agarrei um pouquinho. Qual foi a questão do logaritmo que você não entendeu? Quando eu migrei, que nas soluções ali a gente tem o exponencial somando com a constante, ou então o exponencial multiplicando. Eu acho que é talvez um erro meio conceitual aí, mas eu fiquei meio na verdade, dúvida. é uma coisa bem trivial, eu acho, que é um equívoco. Imagina o seguinte, o Bruno. Imagina que você tenha... Eu vou escrever uma equação qualquer logarítmica aqui, tá? Certo.
e vou resolvê-lo. Então, imagine que você tem algo assim, ó, ln de x² mais 1 igual a y mais c. Imagine que fosse essa aqui a primeira resolução, a forma... Isso daqui já está explícito, né? Melhor trocar aqui assim, peraí. Deixa eu trocar esse y aqui, esse x² aqui. Oi, princesa. Papai tá dando aula. Minha menininha chegou aqui, gente. Y mais 1 igual a 3x² mais c. Imagine que essa daqui seja a equação. Essa não é a forma explícita da solução da sua equação, uma vez que a forma explícita, quando é possível de ser obtida, deve ser escrita como y de x igual a alguma coisa. Uma expressão que dependa apenas da variável x. Então, o que você faz sempre nesses casos? Você calcula a exponencial. Por quê? Porque a exponencial é a inversa da função logarítmica e vice-versa. Então, quando você calcular aqui, você vai ter exponencial do ln do módulo de y mais 1 igual a exponencial de 3x² mais c. Certo? Certo. A exponencial do logaritmo, como são funções inversas, elas se anulam. Então, exponencial do logaritmo é igual ao módulo de y mais 1. Enquanto a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então, aqui você vai ter exponencial da constante, eu vou só trocar a ordem aqui, tá? Vezes exponencial de 3x². Tá bom? Beleza. Esse módulo, você vai eliminá-lo da seguinte forma. O módulo de y mais 1 é igual a y mais 1 ou menos y mais 1, a depender do sinal. Então, você pode escrever que y mais 1 é igual a mais ou menos exponencial de c vezes a exponencial de 3x². E agora, c é uma constante arbitrária, exponencial de c vai ser uma constante positiva. Como você tem esse mais ou menos multiplicando, você pode escrever que isso daqui, então, é igual a uma constante c' arbitrária vezes a exponencial de 3x², aquele 1 que estava somando, você pode passar ele para cá, subtraindo. Então, a questão do logaritmo, toda a equação logarítmica, você pode eliminar os logaritmos calculando a exponencial. É claro que se, por exemplo, aparecesse algo aqui assim mais complicado, né? ln, só para ilustrar aqui uma situação em que você não teria vantagem nenhuma em fazer esse argumento. Ao invés daquela primeira equação, se você tivesse algo aqui assim, ó, vezes seno de y mais 3x² mais c. O que acontece? Se você calcular a exponencial do lado de cá, o ln vai desaparecer, vai ficar y. Você vai conseguir isolar. Mas esse seno de y aqui, se você calcular a exponencial do seno, fica pior do que simplesmente você considerar o seno. Então, essa daqui é uma típica equação que você não consegue escrever uma y explícita, como eu fiz nesse caso aqui. Tá? Naquela situação lá de cima, você não vai conseguir explicitar a solução, como nós fizemos nesse caso aqui, ó, y de x igual a uma constante vezes a exponencial de 3x² menos 1. Era mais ou menos por aí a sua dúvida, ô Bruno? Era assim. Eu acho que o que deve ter acontecido é que deve ter trocado essa E elevado a C por uma outra constante, e aí eu fiquei um pouco perdido com isso. Na verdade, o que acontece? C é uma constante arbitrária, não é? C' também é uma constante arbitrária, não é? Sim. Então, eu simplesmente posso, ao invés de escrever C', escrever C aqui, sem que esses dois Cs sejam necessariamente iguais. Mas por serem constantes arbitrárias, basta uma notação qualquer. Tá bem? Beleza. Então, é muito comum
nós escrevemos C, qualquer que seja a constante, em todos os C, isso aqui é uma constante C. O que você tem que ter em mente é que essa constante C, ela é importante, você não pode negligenciá-la, porque na hora de resolver um problema de valor inicial, ela tem que estar lá. Se você não colocar essa constante C aqui, ao invés de você ter essa família inteira de soluções, você teria apenas uma solução, tá? Uhum. E uma única solução não é a solução geral da EDO, mas sim uma solução particular dela. Tá? Então, ao mesmo tempo que você pode descuidar desta constante, no sentido de que você não tem que ter muito cuidado ao analisar, essa constante é positiva, ela é arbitrária, o que está acontecendo, você não pode esquecê-la, né? Você não pode esquecê-la, tá bem? Beleza. Obrigado, professor. De nada, Bruno. Vocês conseguiram ver ela? Eu vi um comentário ali, tipo, fofinho aqui, deve ser da Cecília. Ela chegou toda mianinha assim. Ela vem aqui. A minha conexão aqui não tá lá das melhores, então eu tenho que deixar a porta aberta. E ela, agora à noite, ela fica no 220 volts. Então, a mãe dela tá com ela ali segurando as pontas. Mas vamos lá. Mais dúvidas? Pode perguntar. Professor, sim. Eu fiquei com uma dúvida na 6, eu não sei se eu viajei na resolução, o que aconteceu, mas quando eu bati o olho na equação, eu entendi a equação como se ela fosse uma equação linear, onde o Q de x é 0. Isso, é isso mesmo. Só que quando eu fui desenvolver a resolução para poder tentar achar o resultado, eu multipliquei os dois lados por U de x, fui desenvolvendo os cálculos, e aí acabou que eu cheguei que ou a função é 0, ou o U de x vale 0. E o U de x não pode ser 0, porque é função exponencial, e aí eu fiquei muito perdido e coloquei letra A. Não, nenhuma das duas coisas, Igor. É Igor, não é isso? Isso. Nenhuma das duas coisas, Igor. Essa questão, a pergunta que eu quis fazer com essa questão é o seguinte. Existem equações lineares que são separáveis? Foi essa pergunta que eu fiz ali. Porque, como você observou, aquela equação é linear. Sim. Certo? Aí eu estou te perguntando, existem equações lineares que podem ser separáveis? Basicamente é essa pergunta que eu estou te fazendo. Tá? Se você tentou resolver pelo fator integrante e achou alguma coisa, você está fazendo algum cálculo errado. Porque, veja só, deixa eu voltar lá na minha transparência. Na minha lousa. Olha aqui para essa equação, ó. Essa equação aqui que você está falando, né? Sim, sim. Certo? Qual é o fator integrante dela? Vai ficar exponencial da integral de P de x, correto? Sim. Na hora que você multiplicar isso daqui, pelo fator integrante, do lado direito vai dar 0. Do lado esquerdo vai aparecer exponencial vezes y' mais exponencial vezes P de x vezes y. Esse produto, essa parcela que aparece aqui do lado esquerdo, se você olhar para ela dessa maneira, pode parecer algo estranho. Mas lembre-se do seguinte, qual é a propriedade do fator integrante? A propriedade do fator integrante é, se eu multiplico o fator integrante pelo lado esquerdo da equação, esse resultado da multiplicação do fator integrante pelo lado esquerdo se transforma na derivada do produto de U por Y. Sim, então, até eu multipliquei por U. Do lado esquerdo virou a derivada. Multipliquei por U. Do lado direito, continua dando 0. Sim. Então você chegou a que conclusão através dessa equação aqui? Que a função U vezes Y é constante. Perfeito. U vezes Y é constante, C. Sim. E, portanto, Y é igual a? Integral de C. C. Não. Tá. C sobre U. Y é igual a C sobre U. Sim. Uhum. Entendeu? Sim. Mas isso não responde à pergunta original da questão. Uma EDO linear pode ser separável, sim ou não? Essa EDO linear em particular é ou não separável? Essa é a questão principal nesse item. Tá? Sim. Uhum. E aí a explicação que eu dei agora há pouco
para a Luana vai nesse sentido. Essa equação pode ser escrita dessa forma? Se sim, essa EDO é separável. Ok. Ok? Ok. Tranquilo, professor. Obrigado. Nada. Professor, pode fazer uma pergunta? E aí, o Igor e demais. Essa daqui é a solução da EDO resolvida como uma EDO linear que ela é. Se você concluir, e é claro, essa EDO é separável, tá? Se você resolver essa EDO como uma EDO separável, você chega na mesma equação, na mesma solução. Ok. Bem? Você chega na mesma solução. É claro que, aqui um parênteses, viu, pessoal? Quando se trata de resolução de equações, às vezes uma equação, como é essa situação, ela atende a dois critérios: ser linear, ser separável. E às vezes, quando você resolve a EDO por um caminho e resolve a EDO por outro caminho, não necessariamente a solução final das duas é exatamente igual. Tá? Muitas vezes, essas expressões são equivalentes a menos de alguma manipulação. Tá? Então, fiquem atentos a esse tipo de detalhe. E essa questão é típica desse tipo de situação. Tá? Ok. O Leonardo, eu acho que tinha levantado a mão, né, Leonardo? Levantei. Vou até abaixar aqui. Diga lá. Eu tive algumas dúvidas, professor, para ser sincero. Uhum. A primeira que eu tive foi na lista que o senhor passou no Teams, né? Certo. A gente discutiu muito a parte teórica sobre se era de primeira ordem e tal, mas tinha que resolver depois, né? Na verdade, resolver não. Resolver não. Eu ver se a pedi pra vocês função... testarem se é a solução. Ah, tá. Porque eu tentei resolver e eu acho que por isso que deu errado. Mas então vou para outra dúvida, que é da lista da atividade. A dúvida é querer saber se eu fui pelo caminho certo, não é querer saber o resultado, né? Se eu conseguir. Aí pode ser a 1 ou a 2. Eu tentei fazer a 1 primeiro, né? Tá, E aí eu recorda queria... aí qual é a equação, por favor. D de Y, dt. Peraí, deixa eu só organizar claro. aqui. dy dt. Mais y sobre 2. Uhum. É igual a e elevado a t sobre 3 sobre 2. E quando y é 0, a função é 1. Como é que é? E elevado a t sobre 3 sobre 2 aqui? Isso. Ah, tá. E quando y é 0 igual a 1. Tá, então isso é um problema de valor inicial. Isso. Tá bom? Uhum. Um PVI. O que você vai fazer? Você vai resolver a EDO primeiro, e depois de resolvida a EDO, você impõe a condição inicial para determinar o valor da constante. O que você usou para resolver isso daqui? Eu fiz o seguinte, eu transformei isso nessa forma, porque não estava escrito assim, eu transformei na fórmula da EDO, e aí eu descobri o fator integrante. Eu fui para descobrir o fator integrante, que era P de X. Isso. O que é P de X aqui nesse caso? Era T sobre 2? T sobre 2 não. É essa a equação? É. É exatamente essa equação aqui, ou Leonardo? Deixa eu olhar aqui na lista. Não tem um T aqui, não? É essa equação mesmo. Só onde está y, linha T, dy, dt. Mas aí... Tudo bem. É só uma outra notação. Não, tudo bem. Então, o fator integrante vai ficar exponencial da integral de... De quanto? De meio. De meio. dt, beleza. Uhum. Aqui a gente vai integrar desconsiderando a constante, tá? A gente vai fazer a constante igual a zero, aqui não tem problema. Então vai ficar exponencial de t sobre 2, como você observou. Beleza. Sim. Aí eu achei esse fator. Uhum. Aí eu fiz tem uma fórmula no vídeo que fala, não é uma fórmula, depois você fazer depois você colocar o fator integrante multiplicando os dois lados, achar a derivada do produto, você acha como y de x é igual a e elevado a menos o p de x dx, que seria elevado a menos t... Não, esquece a fórmula, Tá. Esquece a fórmula. O que você faz? Você multiplica o fator integrante pela equação. Uhum. Certo? Quer ver? Deixa eu mostrar essa conta aqui para vocês. Opa, t sobre 2. Você multiplica o fator integrante na equação. Então vai ficar aqui, ó, exponencial de t sobre 2 vezes y' mais
exponencial de t sobre 2 sobre 2 vezes y igual a exponencial de t sobre 3 mais t sobre 2 dá 5t sobre 3, né? Isso. 5t sobre 6. Sobre 6? Isso. É, né? Uhum. Porque o MDC entre 2 e 3 dá 2 6. e 3, tá certo. Uhum. Aí, o Leonardo, a questão toda é, o fator integrante, quando você multiplica o lado esquerdo da equação por ele, essa soma, ela é, na verdade, faz a conta aqui para mim, olha, qual é a derivada de y vezes a exponencial de t sobre 2? Quanto é que dá essa derivada do produto aqui? A derivada de... Ah, desculpa, pode falar. Não, pode ir. Não, a derivada de y seria a derivada de e elevado a t2 sobre 2? Não. Você está derivando, você está usando a regra do produto para derivar aqui, ó. Derivada do primeiro. De duas funções. Lembre-se, nessa EDO, em qualquer EDO, o y ou o u vai depender, é claro, mas você tem a variável dependente, a variável da equação. A variável da equação, a incógnita da equação é y aqui nesse caso. Sim. Então aqui você tem um produto de uma função indeterminada, desconhecida, y, tem uma função exponencial de t sobre 2. Então você tem um produto de duas funções que você vai derivar pela regra do produto. Então deriva pela regra do produto esse produto y pela exponencial de t sobre 2, dá quanto? Derivada da primeira. Dá o primeiro termo. A exponencial de t quadrado, mais y vezes a derivada da segunda. Quanto é que dá a derivada da exponencial de t sobre 2? Ela é t sobre 2 sobre 2. Então perceba o seguinte, olha, esquece esse lado, esquece essa daqui agora. Quando você multiplica esse lado esquerdo pelo fator integrante, o que você obtém é a derivada desse produto. Então essa equação aqui, ó, se transforma na derivada de y vezes a exponencial de t sobre 2. E isso daqui é igual a exponencial de 5t sobre 6 dividido por 2. E aí agora, veja, integra do lado esquerdo. A integral de uma derivada é a própria função. Sim. Certo? Então, sim, a integral desse produto vai ser y vezes a exponencial de t sobre 2. Caraca. Do lado de cá, isso daqui vai dar 6 quintos vezes 1/2 da exponencial de 5t sobre 6 mais uma constante. Uhum. Mais uma constante C. Então, não fica gravando essas formulazinhas mirabolantes, não. Entenda efetivamente o que está acontecendo. Sabe por quê? O fator integrante é algo tão importante na resolução de EDOs, ele vai aparecer depois em outras oportunidades também. Então, entender o que é o fator integrante, qual é a propriedade principal dele, que é essa que eu desenhei aqui para vocês, isso é extremamente importante, tá bom, Leonardo? Para ser sincero, professor, eu não tinha entendido no vídeo isso que você fez muito bem, só que agora eu entendi o porquê que é a derivada do produto, entendeu? Já sai o resultado. Quando você vai deduzir o fator integrante, você faz exatamente essa hipótese. Olha, eu quero pegar essa EDO linear, y' mais p de x, y, igual a q de x. Eu quero pegar essa EDO. Eu quero multiplicar por uma função u de x. Tá? Eu quero multiplicar por uma função u de x. E eu imponho essa condição. Eu imponho a condição de que a função u que eu estou procurando, ou seja, que o meu fator integrante tenha que satisfazer a essa condição. Ao multiplicar o lado esquerdo da equação por u, isso daqui se transforma no produto, na derivada do produto de y por u de x. Então eu imponho essa condição, eu imponho essa propriedade ao fator integrante. E sob essa condição você vai mostrar que o fator integrante é a exponencial da integral de p de x.
tá? Eu fiz essa continha na aula passada, inclusive, tá? Eu fiz essa continha na aula passada. Se mostra que, a partir dessa condição, o fator integrante só pode ser essa exponencial. Tá ok? Tá ok. Pode fazer outra pergunta? Pode. Logo na de baixo da 2, a única diferença é que o Q de X... Tô te ouvindo. Desculpa. Eu já falei que... perdão, professor. É porque a única diferença é que o Q de X na primeira, ele é uma função. Uhum. E na segunda, ele vai ser apenas 5, que é uma constante. Uhum. Né? A única diferença vai ser quando for integrado do outro lado, que já na parte final? Sim, exatamente. Entendi. A única diferença é essa. Beleza, professor. Tá bom? As EDOs lineares, uma vez que você calcule corretamente o fator integrante, não guardam grandes dificuldades. Na verdade, as EDOs lineares, as EDOs separáveis, na verdade, é muito integrar, sabe? Se você integra corretamente as coisas, você resolve. Um fato importante, pessoal, a respeito dessa propriedade do fator integrante, é que ela, inclusive, te permite saber se o cálculo que você fez do fator integrante está ou não correto. Então, por exemplo, imagine que essa EDO não estivesse na forma padrão, ou seja, imagine que aqui tivesse um coeficiente diferente de 1. E você negligenciou esse fato. Pegou o P que estava aqui, calculou essa... Se você multiplicar esse fator integrante errado que você calculou pelo lado esquerdo, você não consegue verificar essa propriedade, que a derivada do produto é igual ao lado esquerdo da equação. Então, isso aqui, inclusive, é uma forma, é uma maneira de você saber se o cálculo que você está realizando está ou não correto até aquele ponto do cálculo do fator integrante. Tá? Deixa eu só voltar a folha um pouquinho aqui. Ó. Eu mencionei que essa é a forma padrão da EDO linear, e aí é que está. O fator integrante, que a gente escreve U de x, ou U de acho, que a gente escreve U de x igual a exponencial da integral de P de x, dx. Esse fator integrante só é ele dessa forma se a EDO estiver escrita dessa maneira. Então, por exemplo, se você tivesse uma EDO do tipo t ao quadrado vezes y' mais y igual a exponencial de t, por exemplo, tá? Se você tivesse essa EDO... Teria que dividir tudo por T2. Você teria que dividir tudo por T2, exatamente, para poder usar essa fórmula do fator integrante. Entendi. Para poder usar essa fórmula do fator integrante. Então, saber essa coisa da forma padrão de uma equação, não só para o caso da equação linear, mas depois nós vamos ver outras equações que você tem um formato para a equação para que aquela técnica funcione. Então, antes de mais nada, antes de começar a resolver, você primeiro observa se a equação está na forma padrão exigida. Se sim, ótimo. Se não, reescreva a equação na forma padrão exigida e aí você aplica a técnica. Sim. Professor, e a última pergunta, quando eu fiz uns resumos sobre os vídeos, né? E aí tem o vídeo que ele explica dois modos de resolver as equações diferenciais ordinárias, que era por variáveis separáveis e equações exatas. A única dúvida que eu tenho é, tipo assim, como que eu vou, tipo, uma dica que você poderia dar, da gente olhar para a equação que aparecer e falar assim, esse modo é melhor para resolver tal questão. A da equação exata eu entendi que é quando o y, a gente não consegue separar ele muito fácil de x, ele tá, tipo, igual ele deu um exemplo no vídeo, de uma equação onde o x e o y estão juntos no denominador, aí ele fez por equações exatas, que teria que ser por parciais. Agora, por variáveis separáveis, eu fico um pouco na dúvida de entender. Vamos lá. A partir de equações exatas, eu ainda vou passar mais material para vocês, tá? Esse material, inclusive lá naquela descrição, eu falava, a parte de equações exatas não é o objetivo principal disso. O objetivo principal é equações lineares e equações separáveis. Mas não tem. Para as equações exatas, você já assistiu, então você sabe que uma equação exata
ela é dessa forma aqui, m de xy vezes m de xy mais n de xy vezes y' igual a zero, onde a derivada parcial de m em relação a y tem que ser igual à derivada parcial de n em relação a x. Isso é o que define uma EDO exata. Eu não quero entrar muito nessa discussão, porque eu ainda vou falar disso para vocês. A gente vai ter aula específica sobre equações exatas. Tá? Mas então a equação exata ela tem uma maneira fácil de testar. O problema é que resolver uma equação exata ela dá bastante mais trabalho do que resolver uma equação separável, tá, o Leonardo? Veja, uma equação separável, como eu já argumentei ali agora há pouco, é uma equação que pode ser reescrita nesse formato aqui, ó, y' igual a uma f de x vezes uma g de y. Tá? Nem sempre a equação vem nessa forma, já de graça, assim, tá bom? Então, às vezes, você precisa fazer uma certa manipulação da expressão para chegar nisso daqui. E aí, foi até pertinente a sua pergunta, foi boa a sua pergunta. Uma coisa que eu vejo muitos alunos resolvendo por uma maneira muito mais difícil é uma equação exata que, na verdade, também é separável. Pode acontecer da equação ser exata e também ser separável. Nesse caso em que a equação é exata e separável, é sempre mais fácil você resolvê-la como separável. Tá? Sempre vai ser mais fácil resolvê-la como separável. Tá? Mas nem sempre você vai bater o olho e vai olhar assim, essa equação é separável. Então, às vezes, é mais fácil você perguntar se ela é exata ou não. Porque aqui, você olhando para a equação assim, imagine que a equação foi dada exatamente nesse formato. Aí você tem um teste muito simples para saber se ela é ou não exata. Ao passo que pegar essa equação e transformá-la para algo desse tipo te daria algum trabalho adicional. Então, às vezes, a pessoa, por esse trabalhozinho adicional para verificar que essa equação, que é exata, é também separável, vão por esse caminho aqui, que é um caminho muito mais árduo, tá? Mas não tem uma maneira, uma formulazinha linda, igual você está pedindo, para dizer assim, ó, essa daqui é separável, essa é exata, essa é linear. É o feeling que você vai ganhando à medida do tempo, com a resolução dos exercícios, com... Eu estou tentando ajeitar meus fones de ouvido aqui, gente, minhas orelhas estão doendo demais. Eu estou desde 2 horas da tarde com esse fone de ouvido, e aí tá doendo já esse troço aqui. Então, deixa eu só tentar posicionar de uma maneira que doa menos. Então, não tem. Você vai precisar ganhar esse feeling com a resolução de exercícios, vendo os exemplos e tudo mais. Tá joia? Tá joia, professor. Obrigado. Você ajudou bastante. Nada. As ordens. Deixa eu ver. Professor. Oi. Acabei de ver aqui, né? E eu fiquei confuso, porque ali em cima o senhor explica como a equação geral da equação linear serviria tanto para equações separáveis também. E no livro do respaldo... Calma. Nem toda EDO linear é separável. Tá? O que eu disse agora há pouco foi o seguinte, olha, essa EDO é linear, mas ela não é a EDO linear geral, porque isso daqui é igual a zero. Isso daqui é o que a gente chama de EDO linear homogênea, tá? A EDO linear homogênea é separável, mas a EDO linear geral não é separável. Ah, certo. Tá? O detalhe no zero, ok. Elas são equações diferentes. Aproveitando que você chamou a atenção para isso, e voltando lá, o Leonardo, só para te dar um exemplo de uma situação, veja, essa equação aqui, ó, deixa eu ver se eu me lembro dela direitinho. Eu acho que é um exemplo, um exercício, não sei. Mas vamos pensar, deixa eu pegar essa equação aqui, ó. Y' mais t quadrado y igual a 2t quadrado. Essa equação é uma equação linear. Tudo bem? Sim. Essa equação é uma equação linear.
coeficiente aqui é 1, coeficiente aqui é t quadrado. Então, os coeficientes só dependem da variável livre t. Sim. A potência do y' e a potência do y igual a 1, portanto, isso daqui é um polinômio linear em y e y' com coeficientes variáveis, 1 e t quadrado. Uma EDO linear. Só que essa equação também é separável. Essa equação também é separável. Por quê? Porque você pode escrevê-la da seguinte forma. Y' igual a t ao quadrado, que multiplica 2 menos y. Então, aqui, ó, você escreveu y' como um produto de uma função que depende só de t e uma função que depende só de y. Tá certo? E aí, como é que você resolve? Ah, passa o y, tudo que depende de y, você passa para o lado esquerdo. Tudo que depende de t, você deixa do lado direito e você integra essa expressão aqui agora, tá? Você vai integrar isso daqui e vai resolver essa EDO. Tudo bem? Era só para completar aquela explicação que eu tinha feito para você agora há pouco. Se a gente fosse fazer da outra forma, ia dar bem mais trabalho mesmo. Não, não. Nesse caso, a EDO é linear, né? Resolver uma EDO linear não dá trabalho nunca. Se bem que aqui vai dar trabalho. Aqui vai... Na verdade, aqui você... Não, aqui você ia comer um dobrado, porque... Olha só. Quem seria o fator integrante dessa EDO? O de t seria e elevado... T3 sobre não. T sobre 2 dt. Aí vai dar... T3 sobre 3. T3 sobre 3. T3 sobre 3. Aqui ia dar um trabalhão danado, porque vai aparecer um produto de t quadrado por essa exponencial de t. Ah, não dá trabalho, não. É uma substituição simples. É uma substituição simples para você resolver. De qualquer forma seria simples, tanto de um lado do outro. Mas o que eu estava mencionando eram as equações exatas. As equações exatas, elas requerem, dependendo da equação exata, inclusive, requer muito mais esforço do que você resolver uma equação separável. Muito mais mesmo. Tá? Beleza, professor. Obrigado. Eros, mais alguma coisa? Entendeu lá a questão que você me perguntou? Entendi sim, professor. Era o zero mesmo ali que estava confundindo com a equação geral. Quando você coloca o zero, okay. Já muda. Obrigado. Tá ok. Nada. Mais o que, gente? Mais perguntas aí. Vamos lá. Pouca pergunta, hein, gente? Eu tenho mais aqui, eu tô deixando um pouco. Eu vou deixar mais exercício para vocês. Fala, Leonardo. Pode perguntar, ué. Tá. Naquela da 2, você pode, na lista do Teams mesmo, eu posso até pegar a questão aqui, pode ser a 1 mesmo, só para você, tipo, demonstrar, quando pediu para ver se aquela função era solução, só para você mostrar como que, se a maneira tipo, que eu pensei de fazer, que eu nem sei se está certa, se é a maneira correta de ver se a função é solução. Vamos lá. Qual é a EDO? É d2y sobre dx2. d2y sobre dx2. Menos 2 sobre x ao quadrado vezes y. Não, o y é isso. Igual a 0. E aí a função é y é igual a x2 menos 1 sobre x. 1 sobre x? Isso. Então vou escrever assim, ó. X elevado a menos 1. Uhum. Bom, essa EDO, só para... Isso aqui é a notação de Leibniz, tá, gente? Só para fixar aqui... Fixar não, é só para mostrar que as equações podem ser escritas de diversas maneiras. Nessa EDO, se você quiser escrever de forma mais abreviada, y duas linhas, menos 2 sobre x quadrado y, igual a 0. Eu vou empregar uma notação diferente aqui para esse y. Eu vou escrever esse y assim.
Só para diferenciar esse y da equação desse y que é sua candidata à solução. A maneira padrão como você deve proceder é o quê? Calcular as derivadas e substituir na EDO. Tá certo? Então você vai calcular duas derivadas aqui, ó, a derivada primeira vai dar 2x mais x elevado a menos 2, certo? E a derivada segunda vai dar 2 menos 2x ao elevado a menos 3. Então você vai pegar essa derivada segunda, substituir. Se a equação tivesse a derivada primeira, você pegaria essa expressão e substituiria também. Tá certo? Então, olha só. Y, duas linhas, menos 2 sobre x ao quadrado, y. Então, aqui eu estou querendo dizer o seguinte, olha, eu vou pegar esse lado esquerdo e vou substituir por y e por y duas linhas. Quanto é que vai resultar esse lado esquerdo aqui? Não vai dar zero ainda. Eu não sei se vai dar zero. Tá? Eu estou sendo o mais matemático possível aqui. Se eu estou substituindo uma função que eu quero saber se é ou não solução, eu não posso afirmar isso daqui diretamente. Você concorda? Você não sabe se é solução ou não, então você não sabe se isso vai dar zero. Então, essa expressão ao lado esquerdo, quando substituída pela y dada, vai resultar em quê? 2 menos 2x elevado a menos 3. Vou colocar aqui entre parênteses por enquanto, porque isso daqui representa a minha derivada segunda da função dada, menos 2x elevado a menos 2 vezes y, que é x elevado ao quadrado menos x elevado a menos 1. Qual é o resultado, então, disso daqui? Vamos eliminar esses parênteses. Então, essa combinação é igual a 2 menos 2x elevado a menos 3 menos 2x elevado a menos 2 vezes x elevado a 2 dá 1. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes x elevado a menos 2 vezes x elevado a menos 1 vai dar 2x elevado a menos 3. E agora esse 2 cancela-se com esse 2x elevado a menos 3 se cancela com esse, e, portanto, é zero. Ou seja, essa combinação é igual a zero. Portanto, essa função satisfaz a essa equação e é, nesse caso, uma solução da EDO. Entendeu? Entendi. Se fosse t aqui na frente, fosse x aqui na frente, o resultado do lado esquerdo continuaria dando zero. O lado direito tinha que dar x, então não é solução. Entendi. Ok? Ok, obrigado, professor. Nada. Se tiver mais pergunta, pode ir perguntando. Vou anotar isso aqui, deixa eu ver se vai ter mais alguma. Vou utilizar isso aqui para vocês depois, ô Leonardo. Beleza. Anotações. Ótimo. Ô, professor, eu estava aqui refazendo essa A6, né? E se a gente pensar que ela é uma variável separada, a gente vai ter uma integral negativa, né? 6. Deixa eu voltar aqui, o Eros. Tem que tomar cuidado aqui na hora que eu clico para arrastar. A 6. Vai ficar integral de menos p de x. Isso. E daí? Uhum. Tem problema não, tá? Faça a conta dos dois jeitos, Eros. Você vai ver que resolvendo ela como EDO separável e resolvendo ela como EDO linear, a solução vai ser a mesma. Okay. Eu entendi, eu sei qual é a sua preocupação, eu sei qual foi o seu estranhamento. O fator integrante é igual à exponencial da integral de p de x. Mas nessa equação resolvendo como separável vai parecer exponencial de menos p de x. Não é isso que você está pensando? Isso. Mas faça a conta. Faça a conta.
chegue ao fim, conclua. Qual é a solução via fator integrante? Qual é a solução via equação separável? E você vai ver que é a mesma solução. Tem que ser a mesma. Tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Tá bom. Tá bem? Obrigado. Eu sei qual é a sua celeuma. Essa questão é para levantar essas questões mesmo. Esse item da lista é para levantar essas questões. Né? Você começa a fazer essas coisas, você começa a ver coisas estranhas acontecendo, mas tenha sempre em mente o seguinte: se você está resolvendo uma mesma equação por dois métodos diferentes, não existe uma equação com duas soluções diferentes. A solução geral de uma equação vai ser sempre a mesma. O que pode acontecer é uma expressão diferenciar da outra porque ela não foi apropriadamente manipulada até o fim, tá? Então tome esse cuidado também. Sim, realmente. Mais dúvidas aí, pessoal? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Beleza. Como é que está indo com a lista de exercícios? Algumas dúvidas que eu vi aqui foram mais nessas últimas questões, nessas questões um pouquinho mais teóricas, né? Naquela parte mais prática do cálculo ali, alguma dúvida, algum questionamento, gente? A minha, eu estava terminando um aqui, o meu resultado deu errado comparado às alternativas. Foi a única coisa, mas eu entendi como que faz. Aí agora eu acho que em algum momento eu errei a integração, porque o resultado deu diferente, mas eu entendi como é que faz. Beleza, então. Beleza. A minha preocupação maior com essas atividades objetivas, tá? É exatamente essa, de que a facilidade de você dar a resposta, ou de você obter a resposta com alguém e marcar lá, não pode inibi-los, e não deve, na verdade, a tentar resolver essas questões, tá? Esse prazo prolongado de uma semana para resolver essas listas é exatamente para isso, para que você possa fazer, que você possa tirar dúvidas, se estava fazendo errado, refazer, para você entender como que a coisa funciona, tá? E aí depois que você fez o raciocínio completo, tem questões que você vai ter uma parte dela num item e a outra parte no outro. Se você resolve a questão completa, você resolve os dois, você vai responder aos dois itens com uma solução só que você já preparou, tá? Então a ideia é essa, tá? Professor, tem uma fórmula que eu uso que é U vezes Y igual a integral de U vezes Q de X dx. É a mesma coisa? O Rafael, ela é a fórmula que vem do fator integrante. Eu não quero que você use, tá? Eu não recomendo que você use, porque se, por exemplo, você calculou o fator integrante equivocadamente e usar essa fórmula, sua solução está completamente equivocada. Imagine o seguinte, olha, imagine que você pegou uma equação e que ela não atenda a fórmula padrão das EDOs lineares. Aí você pegou, calculou uma U de x, tá? Eu não sei como, você tem a formulazinha do U de x, calculei, mas você calculou errado, porque sua equação não atende a fórmula padrão, ou a forma padrão da equação. Aí você vai e usa essa formulazinha para já direto escrever qual é a solução da EDO. E aí acabou, porque tá errado. Sua U tá errada e você está usando uma fórmula que te conduziria ao resultado correto, mas a sua U tá errada e você não se deu conta disso. Se você usa aquele passo que eu mostrei agora há pouco, de efetivamente usar a propriedade do fator integrante, essa fórmula omite esse passo. Essa que é a questão. Essa fórmula omite o passo principal da utilização do fator integrante, da propriedade principal do fator integrante. É por isso que eu não recomendo essas formulazinhas fechadas, eu detesto elas. Não posso dizer que você não vai usar. Então, por exemplo, você está resolvendo suas listas, principalmente agora, né, as soluções são objetivas, então você pode usar a sua fórmula. A questão que eu chamo a sua atenção é que ela não lhe permite compreender qual é a propriedade principal que você está usando, porque ela simplesmente negligencia, ela atropela. É como se você tivesse um monte de informações importantes e você simplesmente esquece. Você simplesmente esquece.
você está usando uma fórmula que deu o salto por cima de todas essas informações importantes. Entendi. É porque lá naquela questão 4, eu estou te cobrando exatamente a compreensão sobre qual é a propriedade do fator integrante. Isso, exatamente. Escreve de outra maneira. Gente, mais perguntas? Essas aulas são assim, quando eu vejo que está faltando alguma coisa de conteúdo, de exemplos, eu vou trazer para mostrar para vocês, como eu fiz na aula de sexta-feira. Mas aí na aula de sexta-feira, toda a parte mais teórica que eu queria trabalhar, eu já trabalhei. Então essa aula de hoje é para tirar dúvidas dos alunos mesmo, as dúvidas que vocês trouxerem sobre resolução de exercícios, sobre exemplos, sobre aspectos teóricos que vocês não compreenderam. Então, se vocês não tiverem mais dúvidas para perguntarem, a gente encerra. Vitória, com as explanações que eu fiz, você entendeu? Eu te consegui tirar a sua dúvida na questão 4? Eu vi que você colocou aqui, também tive dúvida na 4. Em relação às questões mais práticas, professor, tá tranquilo. Foi mais essa parte mais teórica mesmo, que sempre dá mais uma agarrada, né? Uhum. Ô, Vitor, desculpa. É porque o Vitória, eu botei um I a mais aí no seu nome. Desculpa, cara. Professor, já na 4, eu abri a lista aqui, ela é essa que você acabou de falar sobre o fator integrante, então é bom a gente sempre pensar no fator integrante como, igual você tinha demonstrado para a gente, não como direto já pensando naquela fórmula, mas sim, tipo assim, como que seria... Deixa eu pensar, como é que eu vou falar? Eu acho que você entendeu, né? A gente não pensar direto na fórmula, pensar na função, o efeito dele. Tá. Isso, exatamente. Veja bem, deixa eu tentar... O Vitor falou que ainda está um pouco na dúvida. Veja bem, gente, o fator integrante é essa função aqui, tá bom? A gente deduz isso daqui a gente vai poder usar isso aqui. O fator integrante é essa função. Não quero que você saiba, não quero que você se preocupe em cada vez que você for resolver uma EDO linear, em ter que deduzir qual é o fator integrante. Você pode usar que o fator integrante é esse, tá? A dedução, eu mostrei para vocês sexta-feira passada, a dedução está feita no livro do Reginaldo, está escritinha lá, bonitinha. Esse daqui é o fator integrante, tá? Foi deduzido, é importante entender como foi feita essa conta, mas você não precisa rededuzir a cada vez que você precisa utilizar. Então, ó, essa EDO aqui é linear, beleza. Qual é o fator integrante dela? O fator integrante dessa EDO linear aqui está calculado aqui, ó. É esse daqui, o fator integrante. Pronto, acabou. Você pode ir direto. O que eu estou argumentando é importante você saber qual é a propriedade do fator integrante. Entendi. E qual é a propriedade do fator integrante? Se u de x é o fator integrante, então, ao multiplicar a EDO linear, por u de x, por esse fator integrante, resulta o seguinte, olha, resulta que, cadê meu lápis? Aqui, ó. Resulta que a derivada de y vezes u é igual a u vezes y' mais u vezes p vezes y. Você está vendo? A propriedade do fator integrante te diz, se eu multiplico esse lado esquerdo pelo fator integrante, resulta na derivada desse produto aqui. Então, se esse lado esquerdo multiplicado por u é a derivada desse produto, aqui é x, né? É x aqui, desculpa. Então, o lado esquerdo da equação, quando multiplicado por u, vira a derivada do produto. O lado direito vai ficar u vezes q.
Entendeu? Essa é a propriedade importante do fator integrante, porque ela transforma uma EDO linear numa EDO que é resolvível por integração. Tá? Ela facilmente é resolvível por integração. Tá? Multipliquei a equação pelo fator integrante. O lado esquerdo desse produto vai ser a derivada de y por u. Tá? O Vitor, eu não lembro qual é o enunciado da questão 4, mas a questão importante ali, o tema importante, é esse entendimento Você quer que fale aqui, da professor? propriedade do fator integrante. Fala para mim, Leonardo, qual é o enunciado? É assim, ó, seja u de x o fator integrante da EDO linear de primeira ordem, u' de x mais p de x vezes y de x igual a q de x, é correto afirmar que... Quais são as alternativas? Aí a primeira é assim, ó, u de x é igual ao exponencial da integral de p de x dx, e a solução da EDO é y de x igual à integral de u de x qx dx. Entendi. Ele vai colocando o fator integrante e perguntando se é EDO, qual é a solução, não é isso? Isso, ele vai perguntando, exatamente. Ah, tá. Entendi. Não, então beleza. Então eu não tenho mais nada a falar, porque se eu falar mais eu respondo a questão para vocês e aí vocês não vão ter nada para fazer. O Vitor está me dizendo que agora entendeu, então tá bom. Rafael também está me justificando aqui que agora conseguiu entender um pouco melhor. Beleza. Então tá bom. Professor, essa é a ideia. Diga, Leonardo. Eu estava até fazendo com um amigo meu que faz a matéria, a 7. A EDO, ela é assim, ó, y' de x mais 2xy é igual a x. Nesse caso, o p de x ele é 2x e o q de x é x? Sim. Entendi. Sim. Aí quando você for fazer, você faz pelo fator integrante do mesmo jeito, acha o fator integrante da p de x, que essa vai daí dar... é de múltipla escolha, tá, o Leonardo? Essa é de múltipla escolha. Beleza. E essa equação ela é muito parecida com uma que eu mostrei para vocês agora há pouco. Essa equação ela é muito parecida com essa daqui, ó. Com essa daqui. Tá? Sim. Foi inclusive por causa desse exemplo, eu me lembrei desse exercício que eu tinha colocado, e aí eu quis mencionar uma EDO parecida com ele. Beleza. Tá bom? Por mim acabou as dúvidas, professor. Já ajudou bastante. Obrigado. Beleza. E vocês, demais colegas, mais dúvidas aí, gente? Por aqui tá tranquilo, professor. A minha dúvida era aquela lá mesmo. Ajudou bastante. Beleza. Obrigadão. Beleza. Ô, pessoal, vejam só. Como eu falei para vocês na quarta-feira da semana passada, quando vocês estiverem estudando e surgirem dúvidas assim, não precisa esperar a aula para perguntar essas coisas não, tá? Se tiver dúvida, pode mandar por e-mail, pode escrever aqui no Teams mesmo, tá? Se for você está com muita dúvida num determinado conteúdo, quiser marcar um horário para tirar dúvida, é só mandar um e-mail que a gente combina, tá? Fiquem sempre muito à vontade em relação a isso, beleza? Beleza, professor. Tá, joia. E aí? É porque acabou que eu esperei para tirar essas dúvidas e eu meio que agarrei na lista e essa ideia do e-mail te mandar, eu acho que até facilitaria também, porque como eu tive dúvida na 1 da lista, acabou que travou a 2 e a 3. Tá bem. Pode mandar e-mail com essas coisas assim, não precisa ficar aguardando. Beleza. Não. Tá joia? Beleza. Então tá bom, ó. Já que ninguém mais quer saber de dúvidas, não tem mais dúvida para perguntar, uma boa noite para vocês. Eu vou dar por encerrada a aula de hoje. E aí, então, na sexta-feira, gente, lembrem-se que vocês têm até sexta-feira às 22, se eu não me engano. Eu acho que até às 22h30 que eu deixei a lista de exercícios para ser entregue, tá? Tomem cuidado para não deixar na última hora, porque pode acontecer algum problema com o sistema. Então tentem responder um pouquinho antes do final do prazo, tá bem? E é isso então. Um abraço. Até sexta-feira eu vou postar o estudo dirigido para a próxima semana, tá? Essa sexta-feira eu não vou abrir lista, eu só vou abrir lista na semana que vem.
Então, essa primeira semana vai ser só o estudo dirigido e a lista de exercícios na próxima semana, englobando os conteúdos das 2 semanas seguintes. Desse estudo dirigido e do estudo dirigido da sexta-feira que vem. Beleza? Um abraço a todos, uma boa noite. Só fizeram uma pergunta. Aí, para falar. Só despedindo. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Perguntaram se quando acaba aparece o número de questões que você acertou logo no final. Eu acho que vai aparecer sim, viu? Se eu não me engano, eu configurei assim. Beleza, porque aí dá para saber qual que você errou. Salvo engano, vai aparecer inclusive a nota já, eu acho. Beleza, então. Eu acho. É porque assim, é o primeiro questionário desse formato que eu apresento, então eu também vou aprender como é que vai ser. Mas eu tenho quase certeza, não, eu tenho certeza que eu configurei para que vocês recebessem o feedback quando o formulário estivesse concluído, tá? Então, se você não concluiu, você não vai receber o feedback, não. Mas quando você concluir o questionário, aí sim. Beleza, professor. Obrigado. Boa noite. Falou então, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite.